Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência em Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí para mais uma sessão de entrevista sobre as principais tendências mercadológicas. Para hoje, nós preparamos algo bem bacana, bem especial. Costumo falar bem chopchura, não é assim? Vamos falar sobre vida acadêmica. Para você que está pensando em ingressar no mercado acadêmico, se tornar um professor, um consultor, nessa área especificamente, mais do ensino, eu tive a grande honra, estamos tendo nesse dia a grande honra de receber aqui a professora Tereza Cristina de Souza Lima. Professora, prazer tê-la no nosso programa hoje. Aquiles, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite que vocês fizeram. É muito bom estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho de experiência e de sugestões para o nosso aluno sobre o que ele pode fazer no futuro, não é mesmo? Isso mesmo. Essa é o grande mote do programa, professor, é mostrar para as pessoas que existem caminhos. Nós já falamos de RH aqui, falamos de marketing, filosofia, sociologia, falamos de teologia, todos os caminhos possíveis, e hoje vamos falar de um pouquinho mais específico, a questão acadêmica, e focar na questão do curso de letras, O que é o curso de letras, qual é o perfil da pessoa que está procurando, se ela se adequa ou não. Bom, para você ter uma ideia do padrão da nossa entrevistada, vou dar um pouquinho só do currículo dela. Ela é professora, doutora e mestre em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, especialista em língua inglesa, graduada em letras pela Universidade Santa Úrsula, foi professora concursada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atualmente é coordenadora do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas e professora de Língua Inglesa e Língua Portuguesas em diversos cursos de graduação na capital paranaense, também de pós-graduação. Especificamente, essas coordenações nesse momento acontecem no Grupo Uninter. Tá? É também professora de Linguística de Corpus no curso de pós-graduação da PUC Paraná. Tá? Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, inglesa, linguística de corpus, estudos de tradução, estudos literários. Professor, vamos começar essa entrevista já tirando uma dúvida que me surgiu aqui. O que seria linguística de corpus? Então, deixa eu te explicar o que é linguística de corpus. A linguística é uma ciência nova. No passado, na verdade, há muitos anos, desde o tempo dos grandes pensadores, as pessoas ficavam se perguntando como que acontecia a comunicação, como que acontecia a linguagem. E isso foi tema de pensadores desde Platão até a atualidade. Então, em mais ou menos nos anos 1900 e alguma coisa, no começo dos anos 1900, um pesquisador suíço, Ferdinand de Saussure, sistematizou esses estudos, de modo que a linguística se tornou ciência. Muito bem. Então, vejamos a linguística como uma grande árvore, cheia de troncos. Então, da árvore da linguística, a gente vai ter a psicolinguística, a gente vai ter a sociolinguística, a gente vai ter a linguística textual. Então, várias ramificações, como se fosse a medicina com as suas ramificações. E, atualmente, com o advento da informática, é possível, olha só que coisa interessante, é possível se criar grandes documentos de pesquisa, de língua em uso. Por exemplo, é possível pegar essa entrevista que nós estamos tendo aqui, fazer com que ela transcrever essa entrevista e adicionar essa conversa a outras conversas e montar um corpus de entrevista da Uninter. E faz o que com esse corpus? Nós exploramos esse corpus, os vocábulos mais recorrentes, as colocações lexicais, tudo isso por meio de ferramentas computacionais, que é o estudo relacionado à linguística de corpus. Então, a linguística de corpus hoje, por exemplo, o corpus do português brasileiro é um documento, e o corpus do português de Portugal ou de Angola é outro documento. Por meio da comparação do estudo desses documentos, nós podemos pegar cientificamente as diferenças da língua em uso. Então, um outro exemplo, vamos salvar todas as folhas de São Paulo num documento só, vamos criar um corpus da Folha de São Paulo e vamos salvar toda a Folha de Minas, lá o Jornal de Minas Gerais, e vamos pegar
e comparar ou estudar os diferentes falários de cada região, porque nosso Brasil varonil desse tamanho, nós vamos ter diferentes falários. Todos esses estudos que envolvem dados, banco de dados, que são os corpora, plural de corpus é corpora, os bancos de dados enormes que a informática proporciona atualmente, são tema de pesquisa da linguística de corpos. Então, na minha pesquisa, eu pesquisei estudos da tradução, que é uma sub-área da linguística também. Muito bem. Então, veja, a tradução é um tema que vai envolver tanto a nossa língua, a língua portuguesa, quanto a língua inglesa, que no meu caso eram textos literários traduzidos para a língua inglesa, escritos por Clarice Lispector. Então, o que acontece? Eu montei um corpus de todos os textos que Clarice escreveu, em língua portuguesa e em língua inglesa, para eu poder analisar essas traduções, ver como que o tradutor conseguiu chegar àquelas decisões com base nessa escrita tão metafórica, tão bonita, tão criativa de Clarice. Vou dar outro exemplo. Imagine a linguística, a escrita de Jorge Amado. Jagunço, que ninguém sabe o que é, coronel que nunca foi ao exército, como é que transcreve pai de santo, como é que transcreve. Então, essa tradução também pode ser feita por meio desses estudos comparativos da língua. E aí você monta um corpus em português, um corpus em inglês, e há ferramentas computacionais que ajudam a analisar esses corpos, corpora. Professora, eu gosto muito de cinema e eu sempre reparo uma coisa, tem o título do filme em inglês, a tradução nunca é. Essa tradução é completamente livre. Ela completamente livre, ela não tem absolutamente nada. É muito mais, digamos assim, almeja-se muito mais o público que vai assistir assistir ao filme, do que exatamente aquela tradução palavra por palavra. É muito mais marketing, né? De muito mais marketing, para chamar mais. atenção. E é muito difícil, Aquiles, porque eu me lembro que os tradutores da Globo, eles são pessoas extremamente capazes, que estudaram, E você se lembra do Forrest Gump? Sim, então, a palavra forest quer dizer floresta, mas na verdade Forrest Gump era o nome do indivíduo, não é? E, no entanto, o tradutor da Globo, com toda a bagagem de conhecimento que ele tinha de tradução, ele traduziu como o Gump da floresta, porque Gump não tem significado nenhum, e ele traduziu forest como floresta. Então, os estudos da tradução atualmente fazem parte de uma área bastante complexa, mas bastante rica também, sabe? Muito interessante, até porque hoje a tendência é a tradução ser feita por computação e ainda não há ninguém e nenhuma ferramenta computacional capaz de fazer uma tradução, digamos assim, de qualidade, de padrão, né, perfeita. Então, as traduções hoje, os estudos da tradução, eles ganharam esse aliado que é a informática. Então, esse casamento informática, estudos da tradução, acontece por meio da linguística de corpos. Bacana, já aprendi bastante aqui em 5 minutinhos. Professora, nós estamos falando aqui especialmente lá no marketing chamam de prospects, né? Possíveis consumidores, possíveis clientes, possíveis pessoas que possam cursar, né, letras ou qualquer curso acadêmico, mas especificamente letras, que é a formação da professora. A pergunta que pode surgir para essa pessoa, assim, o que faz efetivamente, né? Porque você imagina letras, vai ser professora. Eu imagino, né, sou leigo no assunto, mas eu imagino que tenha outras possibilidades de atuação, né, para poder atuar nessa área. Existe isso realmente? Quais são? Está em crescimento? O programa é sobre tendência? É uma tendência boa, uma tendência ruim? Para daqui a 1, 2, 10 anos? Como é que está esse mercado? Então, olha só, a minha filha fez letras na USP. A USP é uma das faculdades que oferece licenciatura e bacharelado em tradução. Mas tradução tem que ser licenciatura, porque em letras. Letras tem que ser licenciatura, porque letras, todo mundo quando ouve falar em letras, o pensamento é professor de língua portuguesa. Só que, na verdade, o mercado está tão grande para outras áreas relacionadas a letras, que uma universidade do porte da USP, montou 2 cursos, um em bacharelado e outro em licenciatura. Então, veja, o licenciado, ele realmente tem habilidade para dar aula, vai fazer estágio, toda aquela parte que envolve as licenciaturas. Agora, o bacharel e o licenciado também, nesse caso,
porque o licenciado daí engloba tudo, ele pode ir para outras áreas. Por exemplo, olha, veja, nós temos hoje uma área bem grande que é a área editorial. Então, numa editora, se trabalha muito a língua portuguesa e quase todos os profissionais que trabalham na editora são formados em letra. Revisor, editor, etc, etc. Muito bem, formados em letras. O que mais que nós temos? Nós temos os grandes concursos que acontecem hoje, que precisam de professores de língua portuguesa para montar aqueles concursos, porque língua portuguesa existe em qualquer concurso, não é verdade? Sim. Então é outra área. Quer ver uma área também muito interessante? A área de português para estrangeiro, porque com a ascensão do Brasil no mercado econômico, hoje nós temos uma grande variedade de estrangeiros de diferentes nacionalidades vindo para estudar a língua portuguesa. Por que que eles vêm? Porque eles veem no Brasil um grande mercado e eles têm que saber se comunicar. E não adianta vir aqui e vir falar inglês. Eles têm que vir aqui, aqui tem que saber português. Então, assim como existem diplomas, certificados de proficiência em língua inglesa, expedidos pela Universidade de Cambridge, em língua espanhola, expedidos pela Universidade de Salamanca, etc. Você sabia que hoje nós temos o nosso certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros? Então, o profissional que vem trabalhar aqui ou vem participar de um concurso, uma coisa nesse sentido, ele tem que fazer a nossa proficiência. Para você trabalhar lá ou para você estudar lá, você não tem que fazer proficiência? Com certeza. Porque senão você não vai entender o que as pessoas falam, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar. Hoje nós temos o nosso CELPE-BRAS, é o nome, diploma junto ao MEC de português como língua estrangeira. Na China, até o final dos anos 90, havia 4 universidades que ensinavam língua portuguesa. Nos anos 90, depois até o comecinho dos anos 2000, 15, e atualmente mais de 30. E o Brasil, né, quando nós falamos aqui em outras entrevistas, porque mesmo não combinando, né, com os convidados, os temas se relacionam. Sim. Então, quando a professora fala assim, o Brasil está em evidência, teve uma entrevista que falou bastante do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que estão em evidência economicamente. Então, assim, quando você fala de economia de mercado, automaticamente você tem que pensar nas adjacências. Porque o que acontece? Se você pensar só dentro da casinha, você não vai perceber que existe uma necessidade, por exemplo, das pessoas que estão vindo para cá em ter uma preparação e daí o profissional de letras acaba sendo um consultor. Exatamente, exatamente. Quer ver uma outra área que também eu acho muito legal? Aquela área dentro da empresa, hoje em dia, nós trabalhamos com educação, mas digamos que nós trabalhássemos uma outra área, tá? Numa empresa, sei lá, na Volkswagen ou mesmo uma empresa brasileira, né? Muito bem. Nós, para nos comunicarmos atualmente, gente, o e-mail tomou uma proporção tão grande que praticamente não existe mais o memorando, não existe mais... Isso ficou, não é? Tudo é feito por e-mail. Então, o e-mail é um documento que serve para realmente documentar as atitudes das pessoas e tem que ser escrito muito bem feito, afinal, ele representa a empresa naquele momento. Então, um outro nicho de mercado importante que está tendo muita procura são as próprias empresas contratando profissionais da área de língua portuguesa para dar capacitação para seus funcionários. Quer ver um exemplo? Nosso grupo Ninter tem uma parceria com o Boticário. Sabe para quê? Para capacitar os profissionais do Boticário em língua portuguesa. Então, veja, o mercado de trabalho para o profissional de língua portuguesa está em ascensão, há muitas ofertas de emprego, né? E eu acredito que houve um tempo que estava em decadência, mas graças a Deus isso passou e hoje está fervendo e a tendência é ferver mais ainda. Muito bom. Professora, vou pedir rapidinho o nosso intervalo, voltamos na sequência e vamos falar no segundo bloco já especialmente sobre a questão da vida acadêmica e a experiência que a professora teve fora do Brasil. Como que ela conseguiu chegar até lá, como que ela direcionou a sua carreira, questões também de bolsa, oportunidade, tempo, família, conciliar tudo isso.
Se, né, nós temos aí um exemplo e podemos, obviamente, segui-lo, vamos explorar ao máximo, tá? Nos encontramos, então, daqui a pouquinho. Não vai embora, rapidinho já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então para o segundo bloco da nossa entrevista com a professora Tereza Cristina. Vamos falar um pouquinho também, nesse momento, sobre a questão da vida acadêmica, conforme prometido. E, professora, como que a professora, né, decidiu cursar letras? Qual foi o momento que a professora percebeu isso? Foi uma questão mercadológica, de família, um parente na época indicou? E como que a professora seguiu essa carreira de sucesso, inclusive fazendo, né, cursos fora do Brasil? Para aquelas pessoas, inclusive, que estão assistindo, qual o caminho seguir nesse sentido? Então, assim, eu acho que as pessoas, na minha idade, por exemplo, as mulheres gostavam muito de brincar de dar aula. E eu sempre gostei de brincar de dar aula. Então, dar aula, ensinar, é uma coisa que parece que nasceu dentro de mim, é inerente, eu gosto de ensinar, né? Então, e gosto de aprender. Se você tiver alguma coisa para me ensinar, eu sou ávida por aprendizagem. Muito bem. E aí, como eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro, e a minha mãe queria ter estudado inglês, conforme eu fui crescendo, eu fui fazendo paralelamente colégio normal e língua inglesa. Mas assim, não era assim 2 vezes por semana. A minha mãe obrigava a ir todos os dias. Então eu tinha aula de inglês todos os dias. Então, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha proficiência da Universidade de Cambridge. Então, o meu nível de inglês já era para dar aula. E aí eu falei, não, eu também preciso da língua portuguesa. E fui fazendo paralelamente curso de letras e língua portuguesa. E aí acabei assim, eu me realizo com o que eu faço, né? Gosto muito, e fiquei dando aula de língua portuguesa e de língua inglesa durante muitos anos. Quando eu resolvi entrar na carreira acadêmica, fazer mestrado e doutorado, eu não trabalhava com estudos da tradução, eu trabalhava apenas com língua portuguesa e língua inglesa como ensino de línguas.
Aí eu pensei cá com meus botões. Eu preciso fazer, eu teria opção de fazer a carreira acadêmica nesta área em que eu já atuo ou numa área completamente diferente que vai abranger tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa, que é a área da tradução. E aí eu falei, não, quero coisa nova, quero aprender. E aí eu fui para a área da tradução. Bom, então eu fiz mestrado, eu fiz doutorado e eu pedi ao MEC, na verdade a CAPES, Capacitação e Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, um estágio de doutorado sanduíche. Esse é o termo mesmo, doutorado sanduíche, ou doutorado PDEE. Mas está escrito lá no site da CAPES, doutorado sanduíche. O que é isso? Você tem um orientador que está te orientando aqui e você arruma, consegue por a internet, manda sua pesquisa para outras universidades no exterior, evidentemente, traduza seu projeto para outras línguas, e o corpo de professores lá no exterior recebe seu projeto, né? Analisa seu projeto, e se eles acharem que é um projeto que é também de interesse da universidade no exterior, eles aceitam te co-orientar. E aí o governo paga um período para você morar no exterior. Então, tudo isso aconteceu comigo. Eu mandei para a Universidade de Manchester, na Inglaterra, mandei minha proficiência, que eu já tinha, para demonstrar meu nível de inglês, e a professora Mona Baker, que é a chefe do departamento da Universidade de Tradução da Universidade de Manchester, me aceitou como co-orientanda. Então, ela foi minha co-orientadora. E quando isso aconteceu, eu já trabalhava na Uninter. Então, a Uninter foi extremamente compreensiva, né? E, digamos assim, contribuiu para o crescimento meu como profissional e da ciência de uma maneira geral, porque, veja, eu fui lá e voltei para ensinar aqui. Uhum. Ela me dispensou durante os 5 meses que eu fiquei fora, me dispensou no sentido assim, continuei com um vínculo empregatício, mas sem receber. Por que sem receber? Porque o governo me paga. Então, veja, ele me dá a passagem, ele me paga para eu ir lá fora estudar, ficar 5, 6 meses fazendo pesquisa e depois voltar para cá. E foi o que eu fiz. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu fiquei na Universidade de Manchester, eu fiquei numa casa, eu era o que eles chamam de academic visitor. Então eu não era aluna, eu era pesquisador acadêmico, visitante acadêmico, com acesso a todas as bibliotecas da universidade, qualquer uma de qualquer assunto. Detalhe que as bibliotecas ficavam abertas 24 horas, então você pode, elas fecham, mas se você estiver lá dentro, ninguém te manda embora, você fica fechado lá. E assim aconteceu comigo, eu fiquei várias noites, eu fiquei fechada lá dentro, porque eu não via a hora passar, e aí chegava meia-noite, falando, nossa senhora, meia-noite eu estou com medo de ir embora para casa sozinha, embora a casa fosse dentro do campus, tinha uma caminhada de uns 5 quarteirões, porque o campus da universidade é enorme. E aí, eu falei, não, vou dormir aqui, vou ficar fazendo pesquisa. E aí não dormia, né? Passava a noite toda no computador, acesso a 500 revistas, tudo online, tudo livros, né? E a possibilidade de gravar muita coisa no pendrive, trazer para estudar depois. Então, foi uma experiência muito gratificante, muito boa. Eu acho que qualquer aluno que queira fazer carreira acadêmica deve fazê-lo. Por exemplo, você na sua área, mas deve paralelamente estudar um idioma para poder ter uma proficiência num segundo idioma e poder ter essa experiência de passar, né, de ser patrocinado pelo governo para ficar de 4 a 1 ano fora. Isso é sensacional. Quando nós falamos de experiências, né, motivação, lembra, o objetivo maior desse programa é mostrar para você um novo caminho, tá? Caso você tenha perdido aí os outros programinhas, esteja, né, pegando o bonde andando, você pode acessar o www.tendenciaemercado.com.br, está aparecendo embaixo da sua tela, e lá você tem todos os vídeos, né, de todas as entrevistas já realizadas até o presente momento. Tenho certeza que dentre as 20, 30 entrevistas que nós temos lá, tem alguma que pode ser interessante para você, para um parente, um primo, um namorado, um irmão, um amigo. Você pode indicar, copiar o link e passar diretamente para essa pessoa. Fique à vontade. Todos os links estão disponíveis no YouTube, de forma gratuita, para que você possa ter esse acesso. Professor, então, funciona assim, né, pelo que eu entendi. Eu faço uma graduação, faço a especialização, se for o caso, ou vou direto para o mestrado, né, se houver necessidade.
O mestrado, ele não tem o mestrado sanduíche ou existe o mestrado sanduíche? Não tem, o mestrado não tem o mestrado sanduíche. Conclua seu mestrado e vá para o doutorado. Lembrando que não é necessário fazer mestrado para fazer doutorado. Pode pular direto. Pode pular direto. Se você tiver uma pesquisa de conteúdo representativa aí da sua área, você pula direto para o doutorado. Começa o seu doutorado e pede o sanduíche. Entre no site da CAPES, se inscreva, faça o upload de todos os documentos, mande, mas antes... é importante que por exemplo, a participação em congresso. Por quê? Para você conhecer os expoentes da sua área no exterior e para você poder traduzir o seu projeto e mandar para aqueles expoentes. Eles se interessam naqueles. Eles gostam das nossas pesquisas. Eu imagino. A professora falou sobre congressos, né? Nós estamos na área acadêmica, participamos direto de congressos, cada um aí, né, especificamente, né, mais focado na sua área. Mas é interessante também que pretende estar na área acadêmica preencher o Lattes. Sim, né? sim. A professora pode falar um pouquinho sobre isso, sobre como funciona o Lattes, qual é a função? Alguns alunos perguntam, professor, mas o que é o Lattes? É como se fosse o Facebook dos professores, né? da CAPES, lá do MEC, é onde você encontra todos os professores, né? O LinkedIn dos professores, alguma coisa nesse sentido. Mas dá para falar um pouquinho sobre esse Lattes de forma... A plataforma Lattes, eu acho uma grande invenção. Por quê? Porque a pessoa tanto pode ser doutor quanto apenas uma pessoa que está ainda na graduação, ele pode ir lá e colocar em outros pesquisadores, porque veja, o graduando, o aluno que está na graduação, ele é um pesquisador. Se ele quiser ser um pesquisador, ele tem iniciação científica, que ele pode fazer um projeto nessa iniciação científica e vai valer muito lá para frente. Então, como é que ele vai se fazer conhecer? Como é que o mundo vai saber que essa pessoa, que esse aluno é um pesquisador, é um profissional que está realmente inserido dentro do contexto da grande área que ele escolheu, não é? Então, é por meio do Lattes. Hoje, quando eu contrato professores para o curso de letras, eu não peço currículo para ele, eu peço, me dê o link do seu Lattes. No meu e-mail, abaixo do meu nome, tem o link do meu Lattes. Então, quem quiser saber da minha pessoa, por qualquer motivo, entre lá na plataforma Lattes, né? A pessoa preenche todos os dados, tanto os dados pessoais, quanto todas as pesquisas que já foram feitas, todos os trabalhos que já foram apresentados, toda a sua vida acadêmica e profissional, tudo que foi, por exemplo, você tem livros editados, eu tenho livros editados, meus livros estão lá. Eu não vou sair por aí falando para todo mundo, olha, eu lancei 2 livros, você vai sair, olha, eu lancei... Não é assim que a gente faz. Existe um local onde as pessoas que estão interessadas vão para saber da nossa vida profissional. Esse local é o Lattes. Eu acho que é o nosso marketing pessoal maior atualmente, é o Lattes, principalmente na área acadêmica. Eu tive a oportunidade de coordenar cursos presenciais de pós-graduação. Os alunos chegavam assim, poxa, professor, mas de onde esse professor? Quem que é esse professor? Eu acessava o Lattes e com eles mesmos mostrava. E 99% dos alunos não tinham ideia de que existia, né, o Lattes. Para você que está pegando essa entrevista nesse momento, o Lattes então, é uma plataforma criada, eu sempre, como eu falei anteriormente, que é o Facebook dos professores, o LinkedIn dos professores. É um site onde nós, professores, colocamos todas as nossas produções, nossos contatos. Você consegue localizar o professor. Se ele tem um site, com certeza está lá no Lattes. É onde ele centraliza todas as informações de suas produções e participações em congressos, eventos e assim por diante. Esse programa, por exemplo, eu insiro, né, lá tem um item de programas, entrevistas, e toda semana eu insiro lá o linkzinho do Tendência e Mercado, também como se fosse uma produção, obviamente, né, de audiovisual. E tem essa opção. Então, tudo que você faz, você coloca lá. Se você pretende entrar na área acadêmica, comece já a preencher o seu Lattes, tá? Lembrando que o link do Lattes vai aparecer embaixo da tela para você também, caso você não consiga, né, através desse link, você pode entrar em contato através do Twitter também, que vai aparecer para você, que é o @AquilesJúnior. Se escreve @AchillesJúnior, por extenso. Então nós temos várias formas aí de trocar algumas informações em relação a isso. Professora, estamos aí no minuto final da nossa entrevista. Alguma dica, né, dica de ouro, né, para aquelas pessoas que estão pensando em ingressar na área acadêmica, especificamente na área de letras, o perfil, os cuidados, o que deixar para essas pessoas? Olha, eu acredito, o que eu deixo de sugestão não é bem voltado para a área de letras.
eu deixo a língua portuguesa para todas as áreas, Aquiles. Eu acho que hoje em dia não há um profissional em nenhuma área que não necessite de uma boa base de língua portuguesa. Seja para fazer esse programa que nós estamos fazendo, seja para fazer uma entrevista, seja para escrever um e-mail, seja para atender um telefonema, não é verdade? Porque hoje em dia a comunicação tomou uma dimensão tão grande, está presente na vida de todos os profissionais de todas as áreas. E todo mundo tem dúvida da língua portuguesa, não tem? E dizem, inclusive, que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Isso procede, professora? Linguisticamente, não. Mas não é uma língua, digamos assim, que é de fácil domínio. Na verdade, dentro da linguística não existe língua fácil ou difícil. Eu não posso dizer isso para você, mas eu não considero difícil. Só que eu acho assim, como todo mundo precisa da língua portuguesa, todos nós precisamos em qualquer área de trabalho, quem vai ensinar a língua portuguesa para esse profissional? Seja ele engenheiro, médico, advogado, do que for, é o professor. Então, veja, só nessa dica, veja a gama, assim, o leque de entradas, digamos assim, né, de opções para o profissional da língua portuguesa atuar. Então, gente, é realmente uma grande área. Fechamos nosso tempo, mas eu não posso deixar de fazer uma pequena observação. Eu tenho percebido muito isso com filho, com sobrinhos. O que está acontecendo? Chega a ser assustador, muitas vezes. Eu vou usar esse tempo a mais para tirar essa dúvida. A língua portuguesa, nós estamos no Zap Zap, né? No WhatsApp, no Zap Zap ali, você vai abreviando, né? Você, VC, aquela coisa toda. De forma rápida e objetiva, o que vai acontecer com a língua portuguesa? Não existe um certo medo dessa geração ficar analfabeta? Ou vai se criar uma linguagem alternativa? O que é o teu pensamento em relação a isso, professora? A linguagem da internet e do telefone celular é totalmente aceita. Eu também uso naquele momento, naquele telefone. Então, não tem perigo dela contaminar, porque ela não se mistura com a outra. A linguagem, a norma culta sempre vai existir para os momentos em que nós precisamos empregá-la. Por exemplo, nesse momento eu estou falando usando a norma culta. Agora, quando eu vou escrever, vou mandar um zap zap para você, você vai ver que eu vou abreviar tudo. Então, essas formas abreviadas são totalmente aceitas dentro do meio em que ela foi criada, em que a forma foi criada. Fora, não. E os colégios hoje já estão passando isso para os alunos. Sim. Então, você pode usar aqui assim, mas não pode usar ali. É como se eu viesse aqui, professor, com vestido de noiva ou com vestido de festa. Não seria ridículo? É a mesma coisa. Usar... Ia dar audiência. Pois é. Usar o Zap Zap numa situação na qual ela não pode estar inserida, aquela linguagem, digamos assim, eu chamo até de vergonhoso, né? Então os alunos, seus filhos, eles vão ter que aprender. Querem usar a linguagem do WhatsApp, do telefone? Ótimo. Usem ali. Aqui não. Ponto. Bom senso. Bom senso. Professor, obrigado pela participação. Obrigada a você pelo convite, foi muito bom. Dia que quiser, estou de volta. Com certeza. Não faltará oportunidade. Bom, espero que você tenha curtido, tenha gostado. Se curtiu, vai lá e dá um cliquezinho no curtir, inclusive, né? Nos encontramos então na próxima semana. Esse foi Tendência e Mercado. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.